A gente, a Chegamos gente na porta da cidade. subiu na balsa. O Estroy convocou o Elemental e tentou identificar o anel. O anel deu como item mundano, o que é estranho, e o Elemental empurrou a balsa. Descendo pelo riacho, a gente viu peixes, pessoas, pessoas que moram em volta e estavam pescando. O Estroy começou a pensar sobre usar o Elemental para velejar pelos lugares, para ajudar a gente a ir pelos lugares, e também pensou sobre a questão da garrafinha que bota navio dentro, para ver se consegue também usar para algo. E quando a gente chegou lá no final, depois de ter viajado por volta de 5 horas, percebemos que o rio para na muralha, onde não parecem muitos guardas, tanto por ser na parte mais pobre quanto por ser perto dos magos. Só que não conseguimos atravessar a muralha, porque o rio parou e a água começou a descer por baixo da muralha muito mais lentamente. Então empurramos o barco, a balsa, para um lado, na direção da área comercial, e descemos dele. E ali estamos agora. E o Estra e o Guard tiveram aquela conversa amistosa pelo WhatsApp. Muito Foi isso. lentamente não, tá? O negócio parou, virou uma piscina, né? Lentamente no sentido pro barco não conseguir ser levado junto. É isso. Nesse sentido, lentamente. Também não. Não, continuava, só que a gente não... O rio continuava quase na mesma velocidade. Sim, só tô querendo dizer que o barco parou. Tu comentou. Sim. E a água É isso. continuou. Sim. Mas Isso é que que você tava falou querendo que o rio parou lentamente. Tu falou que parecia que fazia um laguinho ali, né? Ele faz um lago, mas ele continua seguindo. Só que a gente não consegue A passar. correnteza continua seguindo e tem um arco mesmo, assim, para passar navios mesmo. Espaço para conseguir passar. Não navios gigantes, mas daria para passar com barco, sim. Não é Mas o nosso não foi porque não foi. Porque provavelmente a gente Isso é não uma tinha boa definição. autorização, talvez, e não sei. Provavelmente precisava de vento ou remo. Como a gente não tinha remo. A gente esqueceu de fazer os remos, né? Precisou também. Graças a Deus, né? Porque se precisasse no meio, nós estávamos fodidos, tá? A gente ia ter que ficar na mãozinha, assim. É isso, vocês estão na beira do rio. Mais ou menos aqui assim, ó. E o Estroy, ele tinha virado o Clayton mais novo, né? Cara, eu olho... Sim. Bom, então vamos pra saída da cidade. Começar a andar em direção ali, aquele portão assim. Vocês percebem que nesse cantinho ali onde era a entrada do rio não tem muitos guardas. Mas à medida que vocês começam a andar aqui para baixo, apesar de ser um lugar meio abandonado da cidade... Cima, na verdade. Vocês foram por cima? Vocês subiram? É por cima. Sim. Então vocês subiram com... Beleza. Sim. Pra parte comercial. Então, esquece tudo que eu falei. Volta aí. Essa parte onde vocês estão, vocês percebem que não tem, de fato, nenhum guarda. E é um pouco estranho, porque a parte de baixo, mesmo sendo meio abandonada, sempre tem pelo menos um ou outro guarda a cada 300, 400, 500 metros, sempre tem pelo menos um guarda. Para vigiar mesmo a muralha, para conferir coisas e tal. E nas entradas tem guardas também. Desse lado de cá, enquanto vocês estão andando, circulando essa torre, que é uma torre, cara, que vocês já tinham visto ela enquanto andavam pela cidade ao longe, mas agora vocês estão vendo ela de perto pela primeira vez. Ela é uma torre que ela parece simplesmente um cilindro de pedras encaixadas umas nas outras e não parecem ter janelas, não parecem ter nada aparente assim nessa torre. Ela parece só esse cilindro gigante de pedras empilhadas e subindo, subindo, subindo até que chega no topo. E no topo ela tem esse, como se fosse de fato um telhado liso de pedra também. Parece até, lembra até um chapéu de mago, assim, para olhar. Ela tem uns
50 metros de altura, mais ou menos. Então ela é bem alta, assim. A E gente vocês não continua veem, assim, nada, assim, de guardas. Vocês até andando, assim, um pouco distância, na muralha mesmo, de fato, dessa parte da cidade, vocês não veem nenhuma pessoa. A gente dá pra suspeitar que deve ter que tem correlação com os magos estarem aqui, que eles podem estar assumindo a defesa Provavelmente. dessa parte. Bem provavelmente é exatamente isso. E é Então isso, vocês provavelmente continuam deve ter, subindo tipo, até que, assim que sistema de acaba segurança automática. essa parte de onde é delimitado essa torre, vocês veem o primeiro guarda humano, uns 50 metros para frente. E a muralha continua, e esse guarda vê vocês passando e fica meio que de olho em Faço vocês. um aceno pro guarda. Ele acena de volta. E à medida que vocês continuam andando, vocês já veem a estrada. Ali na frente, uma das entradas para a cidade, vocês veem carroças chegando. Principalmente essa hora da noite, algumas já Isso, né? acesas assim na rua, a hora que está começando a anoitecer, algumas já com suas lamparinas acesas. Vocês se aproximam desse portão, que é praticamente o principal portão de entrada de visitantes de Neverwinter. É esse. É o portão mais cheio de todos, se você for parar para comparar com os outros 3 portões. Ele é quase tão cheio quanto a entrada via mar, para vocês terem ideia. E justamente por isso, quando vocês chegam, uma fila de pelo menos umas 10 a 15 carruagens, pessoas, várias pessoas entre essas carruagens, esperando e dando as informações para o guarda que está na porta para entrar. Você vê que as pessoas têm um acesso muito mais fácil do que as carruagens. As carruagens, os guardas param e perguntam mais coisas e elas ficam mais tempo ali conversando. Tem tipo as entrada pessoas pra em quem é si- de guilda? Você não percebe nada parecido. Você vê que pessoas andando a pé em si, elas chegam, meio que falam alguma coisa ali e já entram bem rapidinho. Eu chamo os Vocês outros dois começam a se pra gente ir aproximar. junto. Vamos. E você vê essa fila aí de umas 5, 10 pessoas na frente de vocês entram na fila. Cara, bem rápido essa fila, praticamente assim, a pessoa chega e dessa proximidade vocês já conseguem ouvir o que eles falam. É basicamente o guarda pergunta o nome e o que veio fazer em Neverwinter. E a pessoa simplesmente fala e entra. Ele fala e ele permite a passagem, fala e permite a passagem. Demi, eu posso fazer um pequeno retcon? E depende. Só mudar de forma quando eu vejo que os guardas são pedindo identidade, pra não dar nenhum problema. Beleza. Voltar pra forma do estranho normal, da forma élfica. Beleza. Aí eu boto o Você broche à faz vista. isso. Você faz isso então bem lá atrás, antes de ver o primeiro guarda. A hora que você viu ele ainda não viu. Sim. E eu olho pro pessoal, vamos botar os broches à vista? Aí falamos que estávamos em missão da guilda. Eu já tô com o meu aqui, o meu tá no Já tô. ombreirinho da Aljava. Tá? Eu sou o único que esconde, então. Eu também tô colocado na armadura. Vocês veem um draconato. O guarda pergunta pra ele: nome e o que veio fazer em Neverwinter? E ele responde o nome. Vocês não entendem muito bem. Algum de vocês fala dracônico? Eu falo. Então você entende o nome dele. Ele é algo como se fosse tipo Pat Hamaksha. E é tipo, sei lá, o assassino mortal, sabe? Parece que ele falou tipo um apelido dele, sabe? Ah, eu falo Dracônico também. Tá, então vocês dois entendem que parece que ele falou tipo assim, assassino mortal, como se fosse o nome dele fosse isso. E ele falou que veio fazer um serviço. E não falou mais nada pro guarda, e o guarda fala com ele: então espera aqui um pouquinho, por favor. E você vê que ele sai da fila e fica assim no cantinho esquerdo. E o guarda vira lá pra dentro e fala alguma coisa com outro guarda no ouvido.
Esse outro guarda anda um pouquinho pro canto assim, até que ele começa a pedir o nome das próximas pessoas da fila. Cada Até que figura. o pessoal vai entrando, chega a vez de vocês ali. Cadê o Nome e o que vai fazer em Neverwinter, por favor. Carrete Torpedra. Tô voltando pra. Voltar pra o vento áureo. Eu mostro a brochezinha. Pode ser De entrar. Destrói, mesma coisa. Ah, vocês três estão juntos? Sim. Sim. Uhum. Podem entrar, por favor. Só um segundo. Hot Sieve Forest tem uma pendência. Eu já Não foi paguei. pago. Já paguei as duas partes. Hot Já foi Sieve, paga. você... a informação que eu tenho aqui deve estar atrasada, então. Faça um favor para mim, senhor Hot Sieve. Você pode mostrar o comprovante ali dentro assim que você entrar pro primeiro guarda. Caso você não tenha, a gente só te dá uma notificação, mas você tem que levar lá no centro de comando da guarda, só para confirmar que tá tudo pago ou não, e a gente só te notifica, e aí qualquer coisa... aqui não tem nenhuma emissão de prisão para você, apenas essa notificação. Tudo bem? Eu acho que eu não estou com o meu comprovante aqui, então. Beleza, pode entrar aqui que o outro guarda faz para você. E a hora que vocês entram, vocês veem atrás de vocês. Ah, são vocês! Aquele Tiflin azul do trevo. Só que agora ele não tá com o broche do trevo, mas ele tá com outro broche. Um broche que é como se fosse uma Triforce, 3 triângulos empilhados. Cada dia E aí, você pessoal? tá com uma guilda diferente, hein? Ah, então. Não sei se você ficou sabendo, mas parece que o trevo não tá muito legal de dinheiro e eles não estão conseguindo pagar muito bem, então decidi mudar. Só que isso é um pouco triste, né? Porque o trevo ele tem uma relação muito forte com onde eu morava lá em... Você veio de Erin também? Você não lembra? A gente... Eu lembro você lá no Encontrou. taverna, mas não sabia que você era de lá. Entendo. Uma Que nome? pergunta. Por qual motivo exatamente você veio pra cá? Teve algum motivo específico? Ah não, tava em missão. Não, o de ir para cá. Ah, sim. Ganhar dinheiro, né, cara? A gente precisa de... Se você quiser uma guilda muito boa, que nós fazemos parte, Eventuário, eles estão bem, se você quiser dar uma olhada. Vocês veem atrás um anão. A fila, porra! Eu É melhor a passo. gente sair da fila. Faz. Inclusive, Vocês broche entram ali. bonito, aparentemente. Qual que é o nome da guilda que você está atualmente? O Tiflin, o guarda para ele. E vocês entram. E o guarda fala, por favor. Hot Sieve, vá lá, imediatamente. Ok. Obrigado. Eu vou ali dentro pra fazer o negócio, né? Pra eu poder ir lá. Sim. Então vou Você lá. anda ali, tem tipo uma... Logo na porta, assim, tem tipo como se fosse um... Sabe aquele balcãozinho do Naruto, quando entra na vila? Uhum. Cara, é exatamente isso, tá ligado? De madeira, assim, uma parada bem... Só pra, tipo, ter alguns papéis e tal. Você chega ali na porta e tem esse guarda lá dentro. Ah, você é o Hot Sieve, né? Tá, uhum. Você tá com seu comprovante aí? Não estou, mas eu já fiz o pagamento, realizei as dividindo. Não tem problema. Toma essa notificação. Peço que você leve lá no centro de comando só para eles tirarem e enviarem a notificação para todos os postos de entrada. Pode ser que você deve ter, quando você saiu, você não deve ter, sei lá o que deve ter acontecido. Às vezes rola isso de um delay da informação sair e chegar. Você pagou foi hoje mesmo? Não, eu paguei já tem três dias, eu acho. Estranho. Normalmente demora no máximo um dia para a informação cair aqui pra gente. Bom, de qualquer forma, recomendo que você vá com essa notificação no centro da guarda para poder resolver isso. Ok. Obrigado. Eu pego e saio. Tenha uma boa noite. O centro da guarda é perto do castelo? Sim.
O centro da guarda fica aqui, ó. Aqui embaixo, né? Não, aqui, ó. Hall of Justice aqui, ele é como se fosse tanto o lugar onde ficam os parlamentares e na frente tem essa... Como se fosse um quartelzão mesmo. Essa parte quadrada é o quartel e é onde o pessoal, assim... É como se fosse um tribunal regional de justiça, tá ligado? Ele tem uma parte da frente onde fica a galera de guarda, policial como se fosse polícia federal, e aí Tá certo. esse círculo, né, esse lugar que é como se fosse um palco mesmo para poder ter julgamentos e tal, e é onde os parlamentares vão para trabalhar também. Mas como aqui é uma monarquia, os parlamentares meio que, né, é o tal do... É como se fosse o... É o os fantoche. filhos e netos e, tá ligado? Sobrinhos do rei, tá ligado? É o parlamento na época vitoriana. É, como se fosse algo nesse sentido. Sim. É só os nobres falando besteira, tá bem. Lord Steve, você vai querer fazer isso agora então? Eu acho que seria o ideal, mas Você quer que eu tecnicamente espere? é Você quer meio que eu espere caminho. ou eu vou indo pro rei? Pode ir pro rei, né? Não, Tecnicamente. é no meio do caminho. Eu tô perguntando se você quer que eu espere antes de falar com o rei pra você vir junto. Se você deseja vir junto. A gente passa no Ventuário, depois passa no centro de Sim. comando e depois vai pro castelo. É tudo bem perto. Sim. Acho uma boa ideia. Bem. Acho que não é uma boa tanto assim a gente se separar tanto, né? É que o centro de comando é seguro e ele é no lado do palácio, então tu poderia esperar lá qualquer coisa. Mas se você quer vir junto, pode vir junto. É o que desejar. Tá ligado que Bem, do claro, lado então. é muito forte, né? Não, é que ali no mapa, Sim. o negócio eu é entendi o que você quis literalmente. dizer, eu falei só É de... literalmente, tipo, ali. Mas e aí, quanto que é de 15 minutos. 15 minutos andando, filho. Vai Eu brincando. espero que seja o lugar com mais guardas, né? Mas, Vocês né, entram ali, você conversa ali, o Civil te dá essa notificação. E vocês veem o Tiflin que já entrou e ele acena pra vocês, só como se falasse, até a próxima. Até. E ele entra ali e começa a eu dou andar um no meio da berro multidão. Antes dele continuar indo. Um dia vamos beber para passar histórias. Que? Fala de novo, foi mal, entendi nada. Eu falo pra ele pra um dia beber junto, pra compartilhar a história. Fechou. Ele dá dois Eu olhos berro, assim. somos o Vento Áureo! Pra ele saber, a guilda também já sabe a dele. Ele vai pra continua lá, então. descendo no meio da multidão. Vocês descem também ali pro caminho mais rápido. E é engraçado, porque o caminho mais rápido dessa entrada pro Vento Áureo, vocês vão passar em frente a Mari Vevendas. Sim, que bom. Quero ver como tá lá. E vocês continuam descendo com essa expectativa. Vocês andam. E cara, essa parte agora desse lugar, ela é bem cheia de gente. Pessoal comendo, pessoal conversando, pessoal negociando. É como se fosse o horário mais lotado de todos da cidade. É agora. Parece que é o horário onde tem gente saindo do trabalho para poder comer e se divertir antes de ir para casa. Tem gente terminando ali, começando o turno da noite para começar a trabalhar nos restaurantes e barraquinhos de comida. E vocês vão andando todos os três sem falar uma palavra, sempre olhando para o lugar onde é. E vocês já veem de longe o buraco, né? Porque vocês lembram que a Mari Vevendas, ela fica para dentro, assim, entre os prédios, porque ela tem esse jardinzinho na frente. E à medida que vocês vão chegando, vocês vão meio que todos os três juntos, ficando o pescoço para olhar. Enquanto isso, eu vou ficar reparando para ver se tem alguém observando a gente e tal. Rola uma percepção aí. Destrói e também vai olhar pra loja onde o vidro tava quebrado pra ver como tá. A loja do vidro ela é bem mais para baixo, então você também dá uma olhadinha, mas ainda tá longe para você ver. Porra, mas caralho. Você tá muito ansioso para ver a loja, então você até tenta dar uma olhadinha para ver se tem alguém olhando para você, mas você fica tipo, cara, será que tá como? É que vocês chegam
num lugar onde vocês conseguem ver um ângulo da porta e parece não ter nada de diferente. Jardim na frente, normal. A porta, normal. As luzes de lá de dentro estão acesas, como se a loja estivesse aberta. O escrito Mari vê vendas na parte da frente, também normal. Tem alguém Nada- saindo da loja? Um cliente? Uh-uh. Não? Ninguém entra, ninguém saindo. Não, ninguém dentro, certo. você não sabe, né? Não, tipo, Consegue ver indo. lá dentro. Também não. Eu dou uma cutucada neles e... Será que a gente... vê como tá? Você quer entrar e perguntar como todas as coisas ali? Um dos três tem ficha ali, então. Ué, a gente só entra com quem quer comprar alguma coisa. A gente pergunta sobre a Marius e a questão do item que vocês já comentaram que tinham ido lá comentar sobre. Ah, não, tava disfarçado. Infelizmente. Então tá, vamos lá só então. A gente vai lá dar uma passadinha rápida. Beleza, vocês passam ali por aquele caminhozinho que faz uma curvinha antes de chegar na porta principal. E esse jardim, cara, que vocês já viram antes, mas ele é como se fosse um jardim japonês, sabe? Ele tem essas pedrinhas assim, ele tem esses laguinhos com as carpas nadando e tal, umas árvores pequenininhas. E vocês entram ali. Na hora que vocês chegam na porta, vocês já conseguem ver que lá dentro não parece ter ninguém, principalmente no balcão do outro lado. Mas quando vocês abrem a porta para passar, no balcão da direita, uma pessoa da cruz e um guarda da guarda. Vai lá, me espera. Isso, gente. Será que o rei foi mais rápido que a gente? A gente ficou 3 dias fora, né, dele? Fala bastante coisa. Voltei. 3 dias foram. 3 dias. Peraí, o que rolou? O que rolou? O que eu perdi? Nada. Nada, A gente deu pausa. ficou te esperando. Tá. Então vocês abrem e vem esse cara da cruz, com o broche da cruz, e um guarda da guarda real do lado dele. E esse guarda da guarda real, ele tá em posição de guarda. Ele tá segurando uma lança e um escudo, completamente armadurado. Olha pra vocês assim de canto de olho e continua em posição de guarda. O cara da cruz. Boa noite, pessoal. Noite. Bem-vindos a Mari Vendas. Boa noite. O que aconteceu? Geralmente não tem um guarda real aqui? Aconteceu alguma coisa? Vocês são novos aqui, né? Dá pra ver pelo broche. Estamos De madeira. estávamos em uma missão por 4 dias, então não sabemos o que aconteceu aqui nesses 4 dias. Aqui você diz na loja? Não, na Ele cidade. não entra. Estávamos fora da cidade Ele de olha pro Neverwinter. guarda assim, o guarda olha pra ele. Porque geralmente quando viemos aqui é alguém do como é mesmo? Ah, do trevo. Isso, alguém dos trevo que está cuidando. Ah, então vocês vieram nessa loja? Sim, nós Não, Já vamos tem. sim, Já tem. bastante tempo, acho que uma semana atrás. Aqui tem... Mas Ele olha sim, de agora, novo pro guarda, o guarda olha de novo pra ele. Aconteceu alguma coisa? Pelo visto, vocês são meio bobos, né? Isso é um procedimento padrão. Toda vez que acontece alguma morte de alguém em serviço da guilda, a guarda participa da próxima semana de turno e ajuda com algumas investigações. Nossa, que Isso nunca triste. aconteceu na guilda que vocês estão, né? Provavelmente. Somos Todos novos vocês de serem Neverwinter. novos, então, Alguém Temos de morreu aqui. Irim. não aqui. Eu vou Mas- fechar o microfone rapidinho. Bom, vocês não precisam ficar sabendo dessas tragédias. É uma coisa boba que aconteceu na nossa guilda. Ah, cara, Meus pesos, lamento. exame esperava que isso não tivesse que acontecer, né? Mas... Bom, felizmente. Mas era alguém próximo de você? Desculpa a intromissão, eu sei que... Não, de mim não conhecia muito bem, mas eles eram da guilda, então a gente sempre fica meio assim, né? Ainda mais
Basicamente eu estou fazendo o trabalho que eles faziam agora. Poxa, cara. Eu espero que vocês superem a perda logo. Vai ser uma pessoa bem capaz. O que você veio aqui pra tentar perguntar alguma coisa, Extra? Se me permite, qual o nome dos senhores? Meu nome é Rodsif. Você? O Garrett. Prazer. O senhor? O Astrone tá aí, né? Então. Esperar ele voltar, eu acho, né? Em vez de continuar. Se ele tá aí, ele tá mutado, não sabe, né? Então, ele falou que ia mutar o microfone rapidinho. E a cidade fervilhando no fone. Blá, 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 blá. Ó, quebrando. Barulho de galinha do nada, né, velho? As lojas do lado. Não discutamos. Voltou aí, Astroy? Tá ouvindo aí? Agora sim. Eu tava dando boa noite pra companheira. Beleza. Onde você parou? Eu tava ouvindo tudo. Então beleza. Meu nome é Ele Stroy. perguntou o nome, então ele... Nós... Prazer, pessoal. Sou o Jean. Sim. Uma pergunta, cara, Jean. Eu devo comunicar isso. Eu iria falar com o rei sobre uma questão relacionada com essa loja, de uma investigação que a gente estava fazendo. Você tem alguém que possa me sugerir para falar no palácio com um representante dele? E eu mostro o símbolo da minha família que tiro dentro. Sou da família Aliur, de Ubabalive, e eu estou aqui investigando coisas relacionadas que aconteceram lá e aqui. Se você puder me falar o nome de alguém do palácio ou da guarda para eu conversar, eu precisaria... Ninguém fala com o rei. Sim, um representante, eu digo. Não é algo que se fala. Se você está fazendo investigação nessa loja, você acabou de abrir isso para mim, que estou aqui trabalhando, então vai ser minha obrigação falar com as pessoas que são donos da loja. Eu acho que você não entendeu muito bem como que funciona o trabalho nas guildas, né? Se você está fazendo investigação privada, você acabou de dar o maior mole da sua vida. Provavelmente você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, mas porque se tu avisar para os donos, eles vão te contratar um advogado ou algo nesse sentido. O senhor falou com o dono da loja já? Bom, eu acho que é melhor a gente seguir o nosso caminho, entender aqui o que aconteceu. Vamos lá, Extra. Vamos lá. Muito obrigado, viu, senhor Jean? Meus pêsames pelo Eu que agradeço pelas informações de graça. Bom, aí. Sabe como é, né? Talvez eu receba até um extra hoje. Ô, DM, uma quando pergunta. Alguém sofre é pra fazer outra pessoa feliz. Bom, espero que você aproveite aí seus... Pode falar isso. Quando eu perguntei se ele conheceu os donos da loja, ele respondeu ou ele só ignorou? Só ignorou. Ele acabou de falar que ia falar com os donos, pô. Bom, eu espero que ele parece que tá falando a verdade disso? Que ele realmente conheceu os donos? Mas... Tipo, ele usando o seu nisso. insight passivo, você nem... A gente garante que a Mari era a dona da loja. O fato do nome dela tá aqui? Tá. Investigação. Percepção, né? Site. Passiva é 12. Vamos ver quanto foi no site. 10. Cara, ele pareceu te ignorar porque ele literalmente tinha acabado de falar exatamente isso, que ele ia falar com os donos. Tá certo. Ok, uma boa noite para os senhores. Bom trabalho. Vamos pro Vitória. Vamos pro Vitória. E não sei se vocês, a hora que vocês estão saindo, ele fala isso. Não sei se vocês são novos aqui, mas se vocês estão sem alguém pra te ensinar as malícias, vocês troquem de guilda, tá? Não, é o nosso companheiro aqui, meio burrinho, assim. Bom, às vezes, sabe como é, né? Tem gente que não é acostumado com
o jogo das suas. Boa noite pros senhores. Boa noite. Tenha um bom trabalho. E assim que vocês começam a sair, você vê que ele já tá saindo do balcão pra entrar, pra descer as escadinhas. Cara, eu tipo meio que saio, dou uma cotovelada no Destroy. Eu dou um tapão na cabeça do Destroy. Você não, calma aí. Sim, eu vacilei, mas tem duas coisas muito estranhas ali. Sim, tem, mas aí você cara. falar com um cara que tem alguma coisa estranha na loja, o cara trabalha, não faz muito sentido, assim. Investigação a gente não lida desse jeito. A gente não é... Sei lá, eu não teria prendido metade das pessoas que eu Poderia falar... Se eu chegasse falando que eu estava investigando eles. Mas eles acabaram de... Não, vocês não entenderam. A gente acabou de falar que a gente veio ali. A gente acabou de falar que a gente tá questionando as coisas da loja. Eles falaram que uma pessoa morreu ali. Dali. Eles simplesmente falaram que vão falar com o dono da loja. Que você, né, aparentemente você falou que tava Vamos lá, investigando. deixa eu explicar uma coisinha só pra ver se vocês entenderam o que ele quis dizer com o guarda. Aparentemente é um procedimento padrão quando alguém de guilda morre, você ter guardas tomando conta de algumas coisas no próxima semana. Ponto final. Então isso é um procedimento padrão. Ele até zombou de vocês nessa hora. Então, se alguém morrer fazendo serviço pra guilda em Neverwinter, o guarda vai ficar acompanhando o serviço pelos próximos 7 dias. Ponto final. Só isso. E aí você chegou falando que estava investigando a loja. Sim, isso é outra coisa. Tipo, pra vocês tem ligação, mas pra ele não. Pra ele você só chegou falando que tá investigando a loja. Do nada, Qual que é o trabalho dele? Trabalhando na loja. Sim, entendi. Tá ligado? E aí, Certo. isso é uma coisa que já foi falado pra vocês lá atrás. As guildas, elas não guerreiam, elas não lutam pra, tipo, um matar o outro. Mas eles estão sempre disputando serviços, trabalhos. Uns estão sempre investigando os outros pra poder conseguir identificar fraquezas, identificar podres, Certo. porque quanto melhor você tem informação, melhor os trabalhos você consegue. Agora, Inclusive, sabe que o Ventuário Acabou de falar que a gente... você basicamente falou assim: o Ventuário está investigando a cruz pra eles. A cruz? Barra loja a da loja o da trevo, Mari, barra quem tá qualquer trabalhando. guilda que trabalha na loja da Mari. Entendi. Porque os negócios em Neverwinter, eles são feitos por pessoas físicas e tal, tem as pessoas que tomam conta deles, mas eles contratam guildas para muitas coisas. Então, tipo assim, normalmente quando você tá fazendo uma investigação que não tem nada a ver com a guilda, você só troca, você só chega lá e fala assim: ok, sou da guilda tal, toma aqui meu broche, tô fazendo investigação disso, e eu preciso disso, seu, por exemplo. Isso é uma É que o coisa Sawyer tava assim. tentando fazer, né? O Sawyer não tava tentando botar ele contra a parede. Mas você não falou isso, você falou, tava investigando aqui, vim aqui nos últimos 4 dias, o cara, tá. Beleza. Aí Então, Se as tivesse informações- chegado as falando, informações que já eram meio difíceis da gente conseguir, provavelmente vai ficar pior agora. porque a gente tava tentando Talvez. conseguir na verdade você chegou falando assim, então, como é que eu falo com o rei? Porque eu preciso falar com ele uma coisa muito importante dessa loja. Não, eu falei representante, alguém relacionado. de todo jeito. Eu É a mostrei mesma como. coisa. E eu mostrei um símbolo da família. Mas eu Pior quero ainda, falar porque você loja. usou o seu pessoal pra tentar conseguir uma coisa para a guilda, porque vocês estavam de galera de guilda. A gente Tipo meio que assim, manchou a visão dele imagem é do essa, Ventuário entendeu? ainda. Entendi. E tipo assim, por um ponto, tinha um guarda ali do lado. Você poderia perguntar pro guarda, ou Não, o guarda não é de saber menos, talvez. que o cara. Mas aqui, aí o Rodrigo falou uma coisa, tipo, se você O quer cara falar com alguém trabalha da guarda com real, rei, um representante porra. da guarda real, você não Tecnicamente. perguntar pro cara do... Um cara aleatório de uma outra guilda. Não, é que o. Tá. O sim, guarda tá, poderia, entendi. talvez, É que eu associei o Eu cara só dei essa explicação porque eu senti que parece que o Estroy viajou e ficou tipo assim, véi, será que eu falei alguma coisa errada?
Tipo, sem ele Não, mesmo eu- entender o que ele tinha falado. Aí só por isso que eu expliquei. Que eu Não tava achando que explicaria, os não. caras da. Eu tava achando que os caras da Cruz era relacionado com a guarda. Mas não é separado. O cara da Cruz é uma guilda, pô. Pô, Sim, é que as únicas vezes que a gente viu eles é agora e antes quando eles estavam te prendendo. Então, mas é porque guildas E patrulham. quando vocês lutaram com a Mari e mataram 2 pessoas da Cruz. Era da Cruz. Um era da Cruz e o outro não. Um era Mas de uma é que outra guilda lá que também tava trabalhando no dia. A parte do prender, igual o Gustavo tinha falado antes, não necessariamente a guarda real vai se preocupar com fazer igual. Atirei a flecha, fiz a porra do estrambalhaço Sim. lá no a galera da guilda que prende. A galera da guarda tá meio que, entre aspas, cagando. Entre aspas. Né? Então tá. Bancada número 1. Eu considero essa lerdeza do Estroy aí porque ele tinha fumado ali com o Garrett lá, pra ele ter aquelas viagens lá, o efeito não tinha passado. O cara não tava prestando atenção direito, entendeu? Eu Tá considero isso. Você teve aquela conversa viajada Dessa vez eu aceito, porque foi bancada mesmo. Ventuário, então. Então beleza, vocês saem da loja. E é aquilo, assim que vocês saem, vocês percebem esse cara andando pra entrar pra debaixo, pra descer as escadinhas, e aí vocês continuam saindo. É, a gente se fudeu. Foi isso, mano. Não acho que não foi muito inteligente da sua parte, né? Falar que a gente foi tava uma mancada. pegando a Peço galera desculpa. pra própria galera, entendeu? Então, acho que inclusive talvez tem chance de, não sei, dar problema, mas como, né? A gente Algum viu problema vai dar, infelizmente, sim. mas o problema é que pode não ser só pra gente, e sim pro Ventuário, já que estamos com o broche e tal. Na verdade, não necessariamente, porque de qualquer jeito a gente tá indo pra falar com só o Ventuário, mas em si... Vocês estão falando isso descendo até que vocês chegam na loja do vidro quebrado, Estroy. E como tá normal? Normal, inclusive agora ela parece que não tá vendendo nenhum item, assim, só tá como se estivesse trocando de turno, sabe? Então tem uma pessoa meio que tirando os principais itens e colocando numa caixa e colocando outros itens pra fora. Entendi. Vai ser o mesmo vendedor, provavelmente, essa história. Sinto lhe dizer. Agora não. Temos mais coisas pra fazer. A gente vai pro Ventuário, então. Já que a gente tá querendo falar, né, alguma pessoa relacionada ao rei, coisa do tipo, eu acho que na guarda você pode ter alguma resposta. Eu tava pensando em ir me apresentar como um membro da nobreza em questão. Sim, mas eu acho que lá a gente tem alguma direção do que a gente pode fazer. Pelo menos alguém... Eu ia perguntar também da guilda, pra saber como que a guilda se relaciona com a coroa. Alguém de alto escalão da Vai guarda perguntar. real pode falar pra gente poder talvez conversar com ele, pra ver se ele conversa com o representante do rei, pra... Sim, eu só gostaria de já ter começar agora o processo pra não ficar ali parado. E aí hoje à noite já sair em viagem na direção da montanha. É sim. Então vamos passar. Ô Demi, por enquanto isso a gente tá indo pro Ventuário. Sim. Tá, o Estroy então vai perguntar pra vocês o que vocês querem que a gente bote no relatório pra coroa. Porque a gente pode só deixar uma carta lá pra pessoa ler de um relatório. Vocês acham que seria interessante botar? Bom, você disse que alguma coisa vai acontecer no Monte Rotenol, não é? Foi o que eu comentei aquela questão com as caixas. Que eles comentaram que ia ter lá. Vão lá antes. Vocês não sabem de nada de Monte Rotinal. Eu disse que ia ser um monte. Eu disse que eu acho que é aquele monte lá. É isso que eu disse. Por que você acha que é aquele monte lá? Que é o único que tem no mapa. O mais perto. Tá bom. E é o que a única coisa que associa com algo importante. Bom. E também é o rumor que a guilda comentou que pessoas andam desaparecendo lá perto. Sim.
Beleza. É só esses pontos que o senhor está Só pra baseando. saber. Beleza. Pode continuar a conversa, gente. Então, o que vocês acham que seria importante botar na carta pra eles? Eu acho que basicamente apenas isso, e falar que talvez tenha alguma relação com o Senhor do Vazio. Eu acho que isso poderia despertar pelo menos algum interesse Eu deles. tava pensando também em botar que a loja da Mari Vendas estava relacionada Eu acho com que é eles. uma boa ideia a gente colocar isso agora, porque tá certo que a Mari estava lá, mas eu acho que não seria que uma tem- boa ideia agora, pois por enquanto a gente tem outras prioridades. Não, Que eu é- estou. Mas por que isso? Porque é lá que está a prova. É lá que está o portal quebrado. Lá que Você tem está razão. todas as questões que eu vi de pitch, de criaturas, de itens. Se for assim, era onde o culto, o culto do pai do mundo tinha acesso aqui na Venter. Se a gente não relatar isso para alguma autoridade, eles vão continuar tendo acesso. Se aquilo não for barrado. Então vão substituir a Mari. Não, bom. Não pode adicionar isso no relatório também. Bom, acho que é principalmente isso. Falar sobre esse evento, falar sobre o que você viu lá. Embaixo Vocês da querem loja que da eu Mari. E associar isso ao Yami? Não, eu acho Explicar que para eles Yami- como que a gente chegou em Neverwinter com a questão do navio? Eu acho que o Yami não tem tanto envolvimento nisso, assim, tecnicamente. Seria um nome de um grupo de monges que seria associado e que seria uma importância, junto com o nome da guilda, se quiserem também. Para demonstrar a importância e a situação. Uma ideia, a gente pode não botar isso também. acho que pode colocar. Assim a gente cria uma boa narrativa. E a gente fala que a guilda já estava investigando essas coisas, mostrando que não é 3 novatos que estão. Eu acho que Quero seria uma perguntar boa na ideia, guilda eu para acho saber que se a guilda aprova também. Eu acho que o ideal também a gente seria citar um pouco do barco onde nós estávamos com eles, né, para mostrar todo esse percurso que a gente fez, querendo ou não, isso que a gente Sim. fez contratado e tudo mais. Sim. Pois estavam transportando criaturas, né? Eu não vou botar criaturas quais, só vou botar que eles estavam transportando escravos e criaturas mágicas. Porque se a gente falar que tinha o que tinha lá, eles vão nos chamar de loucos, vão nos barrar. Concordo, eu acho que é. Eu quero que eles fiquem curiosos e queiram falar conosco. Então, Sim, é justamente. e Eu o acho uma boa foco ideia. deve ser o foco deve ser a montanha. É aquilo lá que está acontecendo a questão. E o motivo que eu estou falando dessa carta é porque a Mari e o. Era uma sigla o nome do outro, uma voz mais grossa, não era Oni o nome dela. Uma sigla, tipo, Uero? Não, Uero é outra coisa. Uri, não. Calma aí, você tá falando do. A pessoa que tava falando com a Mari lá. Enfim, eu falo o nome da pessoa. Não lembro o nome. Cabeça agora eu não lembro. Enfim, ela falou que o rei estava desconfiando deles. Se vira aí pra lembrar agora, filho. Vou te falar, não. Sim. Já te falei 3 vezes. Eu sei, eu tenho anotado. Ela falou que o rei estava desconfiando deles. Então, foi o motivo do porquê que eles destruíram o portal junto de nós. Nur, o nome da pessoa na questão. Nur e Mari. Eu tenho anotado, você tem que achar. Eu acho que é uma Estou boa falando ideia. que Então. seria uma boa. Porque o rei já está desconfiado. Isso seria algo para acrescentar desconfiança. Eu acho que é uma boa ideia. Ô Gustavo, tu quer que eu te mande depois exatamente o que eu vou falar, que eu vou botar na carta? Ou não precisa? Pode, pô. Bem. Vocês andam enquanto vocês estão conversando, até que vocês estão chegando já perto do Vento Áureo.
da base de Ventuauro. Vocês querem fazer alguma coisa antes ou vocês vão direto? Direto. Ventuauro, eu quero falar com alguém lá. Quando vocês chegam, Julius te assombra aí, saindo de dentro. Voltaram. Julius, excelente. Precisamos de alguém com mais experiência. Julius. Desculpe, seu nome é novo pra mim. Eu vou demorar um pouco pra me acostumar. Meu caro, nós precisamos de seu auxílio. Você sabe as questões com o Pai do Mundo, correto? Você chegou a ler o nosso relatório que a gente deixou? Ou... Não fala essas coisas no meio da rua, por favor. Vamos entrar. Obrigado. vontade de dar um tapão no Destroyer, velho. O cabelinho vermelho. Cabelo rosa aí. O Sam interpretando o Julius é da hora demais, mano. Deixa eu ver se esse aqui é melhor. Esse é bom, esse é bom. Ótimo. Nossa! Esse é pegado, velho. Não dá pra ser esse, não. Ai, as florzinhas. Eu tinha um bonzão. Pois é, cara. Eu não achei ele nunca mais, porque como o negócio saiu do ar, né? Mas trocou, né? O Gustavo interpretando o Julius é da hora demais, mano. Eu não interpretava o Julius tão bem, É babaca possível. O Julius era do Pessoas, então, né? É só ser o mais babaca. É, cara, não tem como. Vou deixar esse aqui que é mais rosa do que o outro, que é melhor, né? O cabelo do Julius era meio desbotado. Vou deixar esse aqui mesmo. E ele fala isso e abre a porta pra vocês entrarem, e lá tá a mulher ali na frente, aquela mulher que eu já esqueci o nome dela, que eu já inventei o nome dela umas 3 vezes diferentes. Claro. Clara, boa. Não, pô, não é Clara não. Clara é outra, pô. Clara é a mulherzinha maga, né, não? Acho que sim. Não lembro. Acho que Clara é aquela mulherzinha maga, né, não? Não é Roberta, não? Não, a mulherzinha maga tinha um nome mó legal, velho. Ah não, Roberta era a mulher do cara Roberta lá que morreu. Roberta é a porra da Mari, burrão. Roberta é a Mari. Roberta não é. Clara, então. Vamos, deixa claro. Eu tô vendo. A Clara tá ali ainda. E ela olha assim pro Julius. Bem-vindo de volta, pessoal. Opa, boa noite. Nós estamos ainda atrás da questão do cubo de gelo, esfera de gelo. Aquilo lá está complicado. Mas vamos contra ele. Clara, inclusive, você pode pegar, por favor, o relatório que eu deixei aqui? Claro. Desculpe, Rod Civil, eu já enviei ele pro Dito. Sem problema, a gente Sem problema, então melhor vai ainda. falar aqui. Alex. Não, mas... O relatório tu pediu pra ela enviar pro Dito, lá pros anões. Não. Eu enviei o relatório, eu mandei o relatório pros caras lá pro Dito também, e eu fiz uma cópia pra deixar lá também. Ah, tu fez 2 relatórios? Mas você falou com ela pra entregar pro Dito, e ela entendeu que era pra mandar pra ele, viu? Tu mandou à toa! Você falou, entrega pra alguém que é importante. A diferença é que do jeito que você mandou, você não sabe nem se vai chegar, né? Provavelmente sabe fazer. Deus! Tem esse ponto. O cara Então vai você deu receber sorte, provavelmente. Meu Deus! Cara, vai... Não, talvez o cara receba só um, né? Porque o outro não tem chance de chegar. Porque eu falei, É isso que eu tô falando. É possível lá, que não. ele só receba um. Não, porque- a parte boa é que algum anão lá vai saber sobre todas essas coisas. É mais um aliado. alguém pra fuder com nós, mas aí... Ou então alguém simplesmente fala assim, quer saber, me dá essa uma moeda de ouro aí, vai jogar a carta no fogo. Não tem confirmação de recebimento mesmo. Ai. Então é isso. Então, acho que eu lembro das coisas de cabeça. O nome dele é Julius? É como mesmo? Julius. 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 É isso? Julius. Vamos quem caga pelado. Ok, Julius. Vamos então
A gente tá com bastante pressa, pra ser honesto. Eu já mostrei ele pra vocês, não já? Já. Você já viu? Nossa, ele é Não bonito, tenho né? certeza. Uma Vou mandar fotinha ele aí do- de novo. Olha isso. Olha aí. Caramba. O cara é brabo, né, velho? Foi você que pintou o cabelo dele de rosa, Paulo? Oi. Cara, eu acho que eu nunca acharia um elfo com cabelo rosa em lugar nenhum na internet. Mano, eu só encontrei um elfo muito bonito e pintei o cabelo dele de rosa. Puta chato. Tá certo, tá certo. Beleza, vocês entram. Ele sobe assim. E aí vocês veem que vocês estão indo pra mesma direção que vocês foram com o Dito aquela vez. É como se fosse a sala de reuniões. Só que na hora que chega na porta dela, ele olha assim, olha pra vocês e fala assim: vou contar um segredo pra vocês, mas vocês não contem pra mais ninguém aqui do Ventuário. Eu só tô contando isso porque eu quero que vocês sejam mais meus subordinados do que dos outros. Tudo certo? Podemos ficar assim? Aceitamos. Ele soca a parede assim do lado da porta. E aí abre uma outra porta. Essa é minha sala de reuniões privada. E vocês entram. Ele entra e puxa vocês pra dentro. Fecha. Brabo. Cara, Mas essa sala, ela é cheio de troféus. Tem vários. Tem uma espada quebrada, não acredito. tem medalhas de nobreza, tem tipo certificados de títulos ganhados preso nas paredes e uma mesa bem de madeira assim, daquelas. Sabe aquelas madeiras maciças, super chiques? No meio tem uma dessa, um sofazinho no canto e 4 cadeiras em volta dessa mesa. Tava jurando que era cheio de espelho, velho. Olho pra ele e falo, ok. Eu tenho Podem mais se respeito sentar? por ti do que antes. Aceitam uísque? Ele pega uma Claro. garrafa de uísque, coloca em 3 copinhos de shot, entrega pra vocês, guarda de volta e fala: eu não gosto muito de beber em trabalho, mas A gente vai ter que falar algo extremamente complicado, então isso aqui vai filtrar. É Eu bom vou tomar amaciar um pouquinho. pouco a carne. então tá bom. Você sabe que a gente veio pra cá no navio dos dedos da questão do Pai do Mundo, correto? Uhum. Descobrimos que o dedo em questão é Roberta Mário Roberta, e que é uma pessoa que veio da Floresta Negra, junto com todo mundo do Pai do Mundo, porque, adivinha, eles estão controlando a Floresta Negra agora, e as criaturas que estão lá. O culto em si, ele Imaginávamos que isso já estava acontecendo lá, então não o tem culto nada em de si novo. é um culto de um ser de um dos ciclos atrás. Uma deidade, uma criatura poderosa que é remanescente de um dos ciclos de existência que percorreram antes do atual. Ciclos de armas. Exato. Na lenda de Kiki. Bom, Ela- bastante tempo atrás. O que importa é isso. É algo muito antigo. Exato. E nós descobrimos 3 dedos. Clark Pena Negra, Essa a gente já Ah. sabia. dedo Minguinho, que é a dona da loja. Cara. Mindinho, desculpa. Mindinho. Que é o dedo Mindinho, que é a Mari dos Dedo Revendas. mínigo. O dedo Mindinho. Minguinho, que é a Mari da Mari Vivendas. Nós já eliminamos ela. Eliminamos ela. Eles eliminaram ela. Eu tiro o anel e boto na. Não, tá no cool Rotsif. Rotsif, se você quiser mostrar. O objetivo era prender ela inicialmente, mas... Eles eliminaram um dedo. Eu mostro o anel. Ai, ai, cada pra piada. ele. Meio que sim, porque eu falei pra vocês, apareceu. Ó, O Clayton outra não está pessoa entre lá. nós. Exatamente. Sim. Você tem alguma forma de perceber mentiras? Porque se você perceber, ninguém está mentindo nenhum aqui. É isso que me deixa mais surpreso. Exato. E a última questão é um que está ainda solto. Nur, o nome.
Eles estavam tramando algo. Eu encontrei diversos itens mágicos. E aí o Estroy fala cada um dos itens mágicos que ele viu lá nas estantes, o DM. Não me engano, um dos motivos que a Bianca e o Dito foram falar com aquele rei anão esquisito é justamente para entender algumas coisas sobre montanhas, porque ela estava suspeitando que existia algum outro dedo que estava passando por Neverwinter. Aqui, pelo menos não aqui, mas no continente. Eles tinham um portal lá. Portal. Sim, para Lá uma onde? montanha. Na loja Ah. da Mari V Vendas. Me infiltrei lá dentro. E era para uma montanha. Muita coisa, realmente. Você vê que ele escreve num papelzinho assim alguma coisa. E é engraçado que ele tem uma tatuagenzinha no dedo exatamente parecida com a sua, Estroy. Eu E ele bato, escreve direto com o dedo mesmo no sim, papel. eu bato o meu dedo na mesa e eu mostro a minha tatuagem pra ele, tipo, também tem uma dessas, interessante, não? Coisa de nobre, né? É mais fácil. Ele enrola o papelzinho assim. Embola, 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 embola. Mira o papelzinho no ar e joga. Aí quando o papelzinho vai no ar, assim, ele meio que dá tipo como se fosse um estalinho daqueles estalinhos de chão. Dá um estalinho, tipo, tá. E aí ele some no ar. E continuando, ele estava preparando uma cerimônia, um ritual, com itens mágicos e uma gosma, que eu e o meu amigo Garrett, infelizmente, tivemos a infelicidade de descobrir o que é. São resquícios de alma, pessoas junto com sangue, que amplifiam o poder de um dos membros, o Charlie Perna Negra. Que também serve para ser ritual deles. Vocês três sozinhos conseguiram bem mais que minha rede de informação em um mês. Talvez precisamos ganhar um aumento. Como eu disse, gostaria que vocês fossem mais meus subordinados do que dos outros aqui de dentro. Podemos conversar sobre. E... Depende do quanto a gente vai ganhar em troca. Exato. Não é? Bom, Continuando, você sabe porque que o isso não é Vento tudo. Áureo é bem honrado e o pagamento é mensal, mas dependendo do serviço que vocês façam, eu posso pagar alguma coisa por fora pra vocês. Não é problema. Tudo bem, mas isso não é tudo, Tô senhor. falando da minha vida. Sobre o que eu vi lá, tinha esse piche e também tinha que ele estava pseudomente vivo, ele tinha memória de pessoas que poderia ser controlado, mas era difícil demais. Tinham itens mágicos e parte de criaturas. Tinha um olho de beholder, uma poção com a parte de cima era um dedo de um dragão. Tinha um cérebro que lhe falava. Tinha um coração que pulsava ainda. E junto disso tinha uma tiara, um anel, uma pulseira, um colar mágico. Todos esses itens. Quantos? Eram 8 barris ou 5 barris com. Barris não, caixas com ouro? Eram 5, né? Ou mais? Eram 5 mais, barris. mas eram 5 fileiras de barris. Eram 5 e tinham 5 fileiras, tanto desse piche quanto de. Eu vou falar isso com. Tenho certeza que eu não estou exagerando. E eu faço uma ilusão do tamanho da caixa. Esse tamanho de moedas de ouro e itens valiosos. 5 fileiras disso aqui. Para um ritual feito numa montanha. Temos um problema muito grande, Sim. que é o seguinte. Se isso estava em uma loja de itens mágicos, não há o que suspeitar. Provavelmente todas as lojas ricas têm algo nesse sentido. Nós não vamos conseguir nada com isso. Podemos Toda conseguir loja uma de itens coisa. mágicos tem cofres com muito dinheiro guardado e Mas tem uma coisa, senhor. Não está mais lá. Eles levaram tudo isso por um portal que eles destruíram após usar. Porque então é o pior rei. ainda. Porque o rei estava desconfiando deles, em específico. Cara, Ouvi eles o conversarem. Sim. Eu não ouvi tá eles nem conversarem. aí pra isso. É o que A eles gente falaram. já tentou contato com ele várias vezes. Mas eles falaram isso, senhor. Nessas exatas palavras. Que eles precisavam apressar e que ia atrasar a cerimônia em uma semana. Que falta 2 dias, 3 com todo com hoje. Porque o rei estava na cola deles. E a gente também, no caso.
Então, será que quando ele disse rei, ele não estava dizendo de outro rei, de outro lugar? Pode ser. Pode ser. A gente não. Afinal, eles usaram um portal pra ir pra essa montanha que eles falaram. Sim. Mais ou menos na direção. Abre o mapa ali rapidão. Não, o que tu vê é outra coisa, irmão. Não, Mas sim. eu sei. Não tô falando do negócio que eu vi com o anel, não. Que o Estroy não vai falar isso se tu não falar, tá? Só pra avisar, o Estroy não vai tocar nesse assunto. Nem no. Duas coisas pra deixar fora daqui. O Estroy não vai tocar nem no Clayton, nem no anel, se vocês não tocarem. Vou falar, relaxa. As duas coisas vocês podem falar, o Estroy não vai Eu tocar. tava falando das coisas ainda da loja, ainda eu ia esperar pra falar o negócio É que isso o Estroy vai deixar vocês falarem, porque o Estroy não Deixa quer. eu só fazer uma pergunta pra vocês. Vocês dizem que mataram a Mari. Vocês têm relação com morte de 2 integrantes de guildas e de uma cratera que foi criada na parte suja da cidade? Foi exatamente. Então, exatamente isso. Infelizmente, sim. Mas não conseguimos salvar eles porque estavam junto com o dedo e a cratera levou eu e meu amigo para. Só para terminar aqui, mais alguma outra guilda sabe que vocês estavam nisso? Não. Mas alguma outra guilda pode ter o mínimo de noção disso? Creio que não. Bom, a gente acabou de ter uma situação. Pois. Peraí, não, talvez, uma situação. Não com a cratera, mas sim com a Mari Vivendas. Vocês sabem que o Ventuário não pode entrar em guerras de interesses contra as guildas agora, né? E a gente só tem 4 membros aqui, se bobear. A Bianca já voltou da viagem? Ela estava programada para chegar amanhã. Nós vamos ir para essa montanha hoje, só para avisar. Eu acho que pois estamos correndo quanto tempo, no caso? Deixa eu só... Peço que vocês me expliquem tudo certinho, porque se outra guilda começar a ir contra a gente, a pouca coisa que a gente já tem com o reino vai por água abaixo. E o rei, que já não estava querendo confiar na gente e escutar o que a gente estava falando, vai querer menos ainda. Eu gostaria justamente disso, eu gostaria de repassar isso que eu descobri para o rei, se possível. Por isso que eu vim aqui. Um conflito com a Mari Vivendas, a Mari em si. A gente passou. Foram vocês que mataram essas 2 pessoas, só pra eu... Infelizmente, sim. Uma delas foi afetada por conta da explosão, que logo após que a gente matou a Mari, né? Continua escrevendo num outro papelzinho em bola e joga pro alto de novo. Esse anel, eu pego e mostro o anel pra ele. Este anel, do nada, explodiu. Eu não sei se ele sentiu a morte da Mari ou coisa do tipo. E aquela explosão foi obra deste anel e com isso ela sugou tanto o Estroy quanto o Garrett pra dentro dele e o próprio corpo da Mari. Então, vamos começar pelo começo. Nosso plano era o seguinte: a gente tinha investigado a Mari, tem um relatório meu guardado com a Clara na recepção. E a gente tinha chegado a... Dê uma olhada nisso. Então, você viu que a gente concluiu que ela estava tendo atitudes suspeitas. A gente ia prender ela basicamente e interrogar ela aqui no Ventuário, sem causar problemas. Pode usar. Só que ela reagiu com força muito, digamos superior. Assim, não superior, mas ela reagiu com força à prisão, né? Como qualquer pessoa reagiria a uma prisão, mas ela era muito mais poderosa do que a gente imaginou. O conflito acabou se tornando bem pegado, vamos dizer assim. O pessoal da Cruz e da outra guilda acabou sendo pego no meio do tiro cruzado. E no fim das contas a Mari acabou morrendo. O objetivo nosso era prender ela. Ela morreu. E quando ela morreu, esse anel causou uma explosão e deixou essa tal cratera. Eu não sabia que tinha deixado uma cratera.
Estávamos lá no final. Falei pra E uma vocês coisa uma coisa que o Garrett me lembrou. Existia um trabalho que o Ventório tinha aceitado sobre uma esfera de gelo para uma família de anões. Uma esfera mágica. A Mari estava sob posse dessa esfera. Membros tanto membros do a Aurora Boreal, Algo Boreal e do Trevo sabiam disso e estavam levando essa esfera para ela. Então isso pode ser uma coisa que pode ser usado como forma de interesse contra eles, se eles fizerem algo também. Tava no relatório, inclusive. Logo após essa explosão, eu quase fui morto ou sugado, não sei o que teria acontecido comigo, mas eu fui pego diretamente na explosão e o Clayton estava comigo. Até que, do nada, apareceu alguém semelhante a Mari. Não era ela diretamente, mas idêntica a ela, né? Eles contaram depois que... Não era idêntica não, Rodrigo. Bem parecida. Parecida, mas você já tinha visto essa pessoa. E essa pessoa acabou pegando o Clayton, desapareceu com ele e invocou... Quem que é essa pessoa? Clark Pena Negra. Não era pra você falar. Porque o Rodrigo ainda não entendeu que o indicador e a pessoa que apareceu depois é a mesma pessoa. Ele não entendeu isso até hoje, pelo visto. Sério isso? Sério. Olha lá a cara dele. Só de você olhar pro rosto dele, você vê que ele não entendeu. Pô, você vê, sério isso? Não, pô, mas eu sei, ué. Não parece, não. Mas é porque eu confundo só a Mar e a Roberta. A Mari e a Roberta é a mesma pessoa. Não são duas Mari irmãs? pegou o nome da irmã. São duas irmãs. Isso. A Mari era a Roberta. Uhum. Como a Roberta virou... Esquece. Existe Clark Pena Negra e a Mari Vevendas. São duas pessoas diferentes. Clark Pena Negra é a irmã da Mari Vevendas. Clark Pena Negra que vocês viram no navio que deu pra vocês lá atrás. Essa é uma pessoa. Ela se parece com a Mari, que é a pessoa da Mari Vevendas. Ela chama Mari porque a irmã dela, Clark Pena Negra, antes de chamar Clark Pena Negra, chamava Mariana. Ponto final. Só isso. Ela chama Roberta, essa pessoa que chama Mari Vevendas. O nome dela é Mariana Roberta Varjo. Entendeu agora a história? Agora você fez sentido na sua cabeça? Agora fez. Que até hoje você não tinha entendido, né? Pelo visto. Não, eu sabia que era o Clark Pena Negra, mas eu tava meio com essa confusão em questão da Roberta, da Mari, do... O Clark chama Mariana, só que ela não tem mais esse nome, porque agora ela chama Clark Pena Negra. E a Roberta colocou... A Roberta se chamou de Mari por causa da irmã dela que foi sequestrada pelo culto. Mas quando a gente fala Mari, tá falando dessa Mari Vevendas. Não, tá. Que na verdade é a Roberta, que é a mesma pessoa. Então, voltando. Então, apareceu uma pessoa lá, não apareceu uma pessoa, apareceu Clark Pena Negra, o indicador. Apareceu o Clark Pena Negra e ele teleportou o Clayton junto com ele e deixou umas sombras atrás de mim que eu consegui, por sorte, matar elas e consegui fugir. Eu vim pro Vento Áureo, mas não tinha ninguém aqui, a não ser a Clara, que eu fiz o relatório, deixei com ela e descansei um pouco. E esse anel, depois, eu senti alguma coisa nele, entre aspas, usei ele e consegui sentir 3 brilhos, assim dizer. Um em direção ao mar, né, estava no meio do mar, um brilho branco, e tinham 2 brilhos verde e laranja que estavam dentro de Neverwinter, seguindo o rio. Eu decidi seguir esses 2 brilhos e consegui encontrar o Estroy e o Garrett. E mais uma coisa que você viu em cima da Floresta Negra. Se você...
em cima da Floresta Negra, né? Pois esse anel, ele meio que me deu uma visão, Sério? não vou dizer aérea, como se eu tivesse quilômetros no céu e pude ver grandes nuvens negras em cima da Floresta Negra. Elas estavam vindo em direção, né? Meio que... Quer saber? Eu vou parar de gastar do meu caderno. Ele guarda o caderno. Você vê que ele era tipo um bloquinho de notas que ele arrancava esses papelzinhos embolados e jogava pro alto. Já lançou metade do caderno pra cima. E outra coisa que me chamou a atenção também, em cima do monte... Qual que é o nome Isso do aí a monte? gente já sabe o que é. Isso aí é a cidade dos elfos. Não, do monte lá embaixo. É, Aquela bola gigantesca. É a cidade dos elfos. É Sante. Era pra onde o Benimaru tava indo. Aham. É Sante, meu amigo. Eles são Você estranhos. nunca viu o Santi, parceiro? Pelo que ele falou que era na direção de Sante. Pelo que ele apontou no mapa pra gente já. Então, tipo, é Sante pra lá. A descrição devia ser, com certeza. Exato. E onde vocês três viram o Santi ainda? Eu nunca vi. A direção é pra lá. Então, o que tem lá além disso? Nada, que eu saiba. É justamente por isso que eu estou informando. Recomendo que né? vocês leiam um livro sobre a cidade que voa. É o lugar onde tem a maior tecnologia no mundo, digamos assim. Bom, Fiquei livros interessado. eram meus maiores companheiros na minha infância, então Mas já só li isso não alguma é. coisa sobre ele. Mas só isso não é questão. O senhor, meu amigo Roth, percebeu algo interessante sobre essa nuvem. A nuvem estava chamando ele. Como se tivesse Parecia- consciência. Isso. Olha, eu Sim. tenho meus conhecimentos em magia, mas eu diria que eu não sou o mais versado nisso. Então, eu recomendo que vocês fiquem aqui Tem uma e questão. conversem com a Bianca, porque ela, com os contatos dela, vai poder direcionar vocês. Nós Para algum precisamos mago ir para a aí. montanha. Nós precisamos ir para a montanha em questão. E eu suspeito que seja a montanha que os sumiços que vocês comentaram pra gente tenham ocorrido. E de acordo Porque com... o Um ritual monte será feito daqui rotinal. 2 dias. É a única coisa que a gente conseguiu convencer o reino de investigar. Afinal, desaparecimentos no continente é algo... Bom, conhecimento é algo de interesse geral, digamos assim. O rei não estava muito interessado em ajudar nossas investigações, mas ele aceitou todos os relatórios que dávamos para ele. Então, se ele acredita ou não, aí já é com ele. Poderia dar esse relatório pra ele também? Esse que ele passou pra você? Podemos sim. Porque seria importante. Eles estavam particularmente interessados em todos os relatórios que a gente mandava para eles, então talvez eles estão recusando, entre aspas, ajudar mais para fazer pose. Tem uma coisa que a Você gente sabe descobriu como é, também. principalmente sobre o você, reino em si. ele fala olhando para você, Astor. Principalmente você que já lidou com nobres. Quando a gente está falando dessa parte do alto escalão, eles não gostam de vazar muitas informações e sempre falam que a desculpa é não deixar a população com medo ou coisas nesse Sim. sentido. Mas eles adoram saber de tudo. Eu imagino que é por isso, mas o resto do pessoal da guilda acredita que eles só não acredita mesmo porque é muito Tem uma coisa que vai contra isso, inacreditável. senhor. Uma coisa que vai contra essa lógica deles. Que vai a favor da sua. Você lembra de nosso amigo que foi raptado, Clayton? Que tem uma manopla? Uhum. Ele teve seu museu, há alguns anos atrás, queimado por um dos dedos. E é o Lembro motivo dele, disso. é o motivo dele estar tão atiço atrás dos dedos. E ele foi capturado agora, infelizmente. E é por isso que estamos com pressa para achar esse sacrifício, esse lugar. Aparentemente, uma pedra lá estava sendo investigada pelo reino. Uma pedra de mineral desconhecido. E os colares no gigante unicórnio são extremamente parecidas
com essa pedra. Além de que eles comentaram que a manopla do Clayton é uma chave, né? Sim. Então, eu não Eles falaram sei. que a manopla do Clayton é algo que eles querem muito. Bom, isso parece desconexo, mas basicamente Peraí, só fazendo um headcanon aqui. Vocês estão misturando metagame com coisa. Você não contou isso pra gente? Achei que o Clayton tinha contado. Hora nenhuma o Clayton ficou sabendo disso. Ele Não, descobriu não, isso depois tô que ele foi raptado. Não, A única pera, o coisa que Clayton vocês falou, dois o Clayton não sabem falou que pra a gente sobre o Mari museu, falou pra gente. sobre que o reino estava investigando aquele obelisco. Não que- sei se falou não lembro não, mas podemos falar que falou então, Não, beleza. Mari, tipo assim, eu Esse lembro ponto que ela- tudo bem, mas que a manopla é uma chave, Não, Vocês isso aí eu acho que a Mari falou pra gente, não foi? É, o que a a Mari Mari- só falou que a manopla tem tem vida própria. como Uma se fosse pessoa. vida própria. Exatamente. Ah, tá. Ah, a manopla é uma chave, por isso que eles querem o Clayton por causa da manopla? Isso aí vocês estão inventando agora. Tá. Isso aí não, então. Não lembro de nada realmente. A Mari falou Não, isso aí foi o Clark Pena Negra que falou pro Clayton, não falou pra gente. Misturei. O Clark falou com o Clayton que queria a manopla, isso sim, mas isso foi. Isso aí a gente não falou falou, com então. o Clayton lá sequestrado já, pô. Então isso aí a O gente Clark não falou. falou que, inclusive, que é por isso que queria ele vivo. Que... Sim. Porque queria que ele ficasse no lado deles. Mas isso foi falado só com o Clayton, pô. Vocês estão vacaiando aí. Então o reino já suspeita de algo por causa disso. Porque a peça que eles estavam investigando no museu é o que a gente suspeita, sumiu. E é por isso que o museu está interditado até hoje. Que demonstra que o reino tem desconfianças que algo está acontecendo. Isso eu não quero falar. Interessante. Bom, talvez. Vou pedir vocês que não vá então para esse monte, afinal o reino já está investigando. Mas aqui tem Vou uns pedir 2 dias vocês. só. Quanto tempo até o Monte Rotinal. Rottenham? Até quanto tempo até lá? Quantos dias são? Bom, a viagem até lá de carroça demora um dia, Exato, não podemos esperar muito tempo. Eu acho que mas se o reino já está investigando, e ele está, porque é a única garantia que o rei nos deu, ele mandou gente de elite. Pode ficar tranquilo. Isso a gente não. Eles estão contra mais que um dedo, senhor. Cara, se eles estão contra mais que um dedo, não somos nós 4 que vamos conseguir. A gente precisaria de mais ajuda do que só nós 4. Eu sei, mas se já tem gente lá lutando, a gente poderia chegar antes de eles descansarem. Esse ritual foi atrasado, significa que já estava sendo preparado. Não sabe se vai demorar 2 dias ou um pouco menos. De qualquer forma, eu não acho que nós podemos sair nós 4 juntos pra lá e abandonar aqui. Temos que ao menos esperar a Bianca chegar junto com o Lelé e o Dito. Ok. eu acho que é uma Eu boa. não quero ficar parado. Mas Cara, é Vida de um amigo sem dia linha. de viagem de carroça, eu acho que mesmo ele chegando amanhã, a gente consegue sair daqui a tempo pra poder ir lá. é o que o Julius falou. Eu acho que essa é uma melhor opção. Tanto que, pois, a gente indo pra lá agora, eu acho que é a melhor opção a gente ir com o Dito, Lelé e a Bianca, não sei ao certo como que vai ser. Se eu falar a verdade com vocês, eu acho que a gente ganharia muito mais se a gente conseguisse liberar o gigante. É um bom argumento também. Realmente. O gigante Onde está o seria, gigante nesse amigável, momento? na verdade. ele seria de grande Onde ajuda. está o gigante nesse momento? Tá muito tempo Bom. daqui de viagem? Não, o gigante tá tipo 1h30 de viagem só ele. Vamos conseguir a ajuda daquela maga que me ajudou e ir para Ela ela ir está lá. ajudando já. Podemos ir. Ela já está lá? Ela vai pra lá eventualmente, mas ela decidiu se matricular na Torre dos Magos. Será que conseguiríamos mais magos para nos ajudar a dispersar aquelas coleiras? Sim, infelizmente o Cleiton não está com a gente pra iluminar a colher e dar uma enfraquecida nela, mas
Acho que Infelizmente estou sem renda para conseguir pergaminhos de spell, de cancelar magia. Então eu não conseguiria usar algum por mim Eu mesmo. acho que vocês não entenderam coisa suficiente dessa coleira. Não basta dissipar a magia dela, porque como ela está ligada como eu explico para vocês, Está ligada à força vital ligada na daquele alma gigante. da criatura, e a coleira parece ser senciente. Então é necessário que vocês combatam com o ser que reside dentro daquela coleira e o destruam. Somente assim é possível liberar. Só que é preciso de um trabalho conjunto. Uma pessoa tem que dissipar a magia e segurar ela fora, e as outras pessoas entrar e combater. É por isso que a gente ainda não conseguiu destruir a do gigante, mas sim a do unicórnio. A do unicórnio era mais fraca. O unicórnio a gente já tinha destruído uma, né, Demi? A do unicórnio era só uma, e aí destruiu, e aí o unicórnio Foi a gente? foi. Não, vocês destruíram a a pulseirinha viva negra. Não, eu, o Clayton, a Maga Destruíram e a pulseirinha viva negra. Não, que era uma. Que saiu fogo, lembra? Que era Não, um vocês não Demi-Plane. destruíram, só saiu fogo. É a única coisa que aconteceu. Mas Vocês o dissiparam a unicórnio. magia, saiu muito fogo em você. O unicórnio até ficou desmaiado, que tu disse que ele tava bem, só precisava se recuperar. Sim. Eu achei que a gente tinha Pode ser, conseguido não. soltar ele. Não. Nossa, eu jurei que a gente tinha conseguido. Vocês soltaram ele da parte das coisas negras que o Clayton destruiu. É a única coisa que vocês conseguiram soltar de fato. Tá bem. O que vocês fizeram com o unicórnio é que, como saiu muito fogo e vocês pararam o que estavam fazendo, parece que aquilo sugou mais da energia vital do unicórnio. Ele estava bem, mas ele não tinha sido liberto daquela coleira de pedra de obelisk. Achei que tinha mais que uma nele que a gente Não, conseguiu o soltar. unicórnio só tem uma da pedra e o gigante que tem 3. Tá certo. Tá, Os outros não tinham nenhuma coleira Sim. dessa de pedra, só da preta de piche, digamos assim, né? Conseguiríamos fazer isso agora, então? Ir lá fazer isso? eu tenho que ir na guarda primeiro, galera. Não, Rotsy, isso é rápido, não se preocupe. Pra que você tem que ir na guarda? De acordo com, aparentemente, com os guardas, eu não paguei a dívida que... A Clara resolve isso. Ele pega o papel assim da sua mão e... Então, vamos lá. Obrigado, para. Tá fazendo uma bagunça no nome do vento áureo. Não sei se... Bom, talvez nós 4, já que vocês mataram o dedo, talvez nós 4 conseguiríamos liberar o gigante. Bom, eu não sei muito, não sou muito versado em magia também. Não precisa, pode ficar tranquilo. É literalmente uma batalha. Recomendo que vocês se preparem para uma luta mortal. A última Olha pessoa pro que tentou Garrett. quase morreu. Olha pro Garrett. Depois do que a gente passou, acho que a gente consegue, não acha? Cada dia é um novo dia, né? Mas assim, A maga estava tentando sozinha com o amigo draconato dele, pediu ajuda. Fui eu nos últimos 3 dias e, bom, estou descansando Que desde criatura então. Tu sabe que criatura é? Pelo que eu Identificar. entendi, toda vez que a gente entra é algo diferente, pois da primeira vez entrou o draconato sozinho e ele enfrentou um ser demoníaco. Quando eu fui, parecia ser uma espécie de mescla de várias criaturas em uma só. Não sei se vocês já ouviram falar do conto do Frankenstein, mas é o que eu consigo pensar, era basicamente isso, e bom, era uma criatura bem poderosa. Eu sei que essa Nós criatura mude decidimos não dependendo do lutar contra adversário. ela. Oi? Eu sei que a criatura mude dependendo do adversário. Talvez. Não conseguimos Ah, saber. Se opor vocês tentaram a lutar. Decidimos não lutar contra ela diretamente, pois somente o local que a gente estava já estava roubando a minha energia vital e daquele draconato. Então nós voltamos e quando a gente saiu... Bom, digamos que eu dormi por 2 dias. Conhece essa sensação.
Podemos talvez conseguir ajuda do Draconato, se ele estiver disposto. Sim, ele está ajudando, mas 5 fica uma mais. coisa que aconteceu é que a Artes também ficou muito machucada, porque segurar o portal aberto também custava muito. Ok. Então a gente estava esperando justamente o Dito e Lelé chegar pra gente colocar 3 segurando e 3 entrando. Mais Com 2 vocês segurando aqui. e 4 entrando. Vamos seguir o plano da guilda, eu acho que. Eu acho Eu que prefiro. A gente tem a opção de esperar os 2 chegarem e 4 segurando e 4 entrando, talvez seja o melhor. Vamos esperá-los. eu acho que seria melhor esperar. Eu Podemos realmente não estou Mas mais a gente inclinado aí já ao monte. explica toda a situação e depois de liberar os gigantes, poderíamos já ir direto para o monte. Eu acho que seria a melhor opção que temos. Quando liberarmos o gigante, uma força inexplicável vai ter. A questão é que o gigante vai precisar descansar. E não vai estar pronto para a vai estar batalha. descansando. Isso é verdade, Ele estava- mas Não, no momento que a coleira sair dele, ele vai estar tá. exausto. É. Vai precisar descansar. Não vai poder viajar no mesmo segundo. Não, mas aí não é. Ele vai estar num. isso é verdade. Afinal, quando a gente conseguiu liberar o unicórnio, e das vezes que a gente tentou, em todas elas ele ficava bem esgotado. Ele vai ter que ir depois. O unicórnio decidiu voltar para a cidade natal dele, inclusive. Não sei se avisei vocês. Acho que é bom saber. Ele era um protetor de portal, então. Bom, Ele falou onde é? Ele fala Uhum. que ele precisa de ajuda? Mas mesmo que o gigante. pera aí rapidão. O Strike é muito ir agora lá e fazer tudo, meu Deus do céu. Não é melhor você descansar um pouquinho? Porque, tipo assim, desde daquela hora que você morreu, você só fez descanso curto, né? Você lembra? Não, eu fiz 2 longos porque passou 2 dias. No sonho não aconteceu nada. Eu e o Garth estavam sonhando. Morreu na última sessão, lutando contra o Goblin, pô. É. Você só fez Mas- descanso curto. E eu recuperei depois minha vida toda com dado de vida. E foi isso. Mas- É melhor fazer um descanso longo, você recuperar suas magias, seus negócios, tudo. Você... Eu recupero em descanso curto. Aí o cara é bom demais, né? Mas não É melhor bruxo. você fazer um longo pra você poder, né, ter os seus dados de vida de novo, pra caso você precise fazer um descanso curto ali no caminho ou depois, principalmente, né? Eu creio eu, depois que a gente tirar os negócios, Ok. a gente não vai ter muito tempo pra gente poder viajar até o negócio. Então, Talvez Na eu minha consiga opinião, então a gente algum vai ter apoio que na fazer um cidade. descanso Então curto pra gente poder ir pra lá. Entendeu? eu vou me acalmar. Só que 2 dias. Voltei. Exatamente. Dias, a gente demora um dia pra chegar lá. A gente não pode demorar mais do que isso. Exatamente. Gente, vamos lá. De novo, eu acho que o monte não pode ser nossa prioridade agora, a menos que a gente tenha força para lutar com pelo menos 2 dedos ao mesmo tempo. Concordo. Então, O fato de vocês terem conseguido matar um dedo já me alivia. E Mas eu a acho que questão eu já é que vou não até era um tirar dedo. esses broches de madeira de vocês e dar o permanente. Ele pega os broches. Provavelmente o broche da Clara lá embaixo já está. E eu tenho certeza que a Bianca, quando chegar amanhã, vai aceitar vocês, afinal, vocês já. Você gostaria de saber os poderes da Mari? Pra entender o nível dos dedos, talvez? mas tecnicamente a Mari ela era mais fraca entre eles. Bom, a Mari Sim. não parecia ser alguém que era muito poderosa no sentido mágico. Ela, assim como eu, tinha bastante itens mágicos. armas. Bastante itens mágicos. E o Estroy explica, tipo, cinto com os 3 resistências. Resistências. Beleza, você fala de lendárias. todos os itens pra isso. Sim. Será uma honra então virar um membro permanente do Aventuário.
Eu realmente Então, né, acho que não devemos buscar o Monte Rotenal por agora. Não antes da gente Bom. Se tiver os ver. investigadores do rei, se tiver O Vê se prazo mais que eles conseguimos. deram pra investigação era também amanhã, por isso que a Bianca volta junto com o Dito. E o Talvez a Lele. gente possa ir falar com eles então amanhã. É possível. É possível que talvez eles façam alguma audiência. Eu não sei se é com o rei amanhã, provavelmente é somente com o exército, até porque com o rei só foi falado uma vez até então. A menos que seja algo grave, aí o rei está presente. Eu espero que Mas não Eu demore creio que muito. seja. acho que o melhor que podemos fazer no Muito o que fazer. momento seria esperar o Tito, a Bianca e o Lelé e podemos conversar tudo isso com eles e ver o que eles acham. Bom, então podemos ficamos descansar. assim. Vou pedir minha rede de informação para ficar de olho no Caso na eu Mari veja- Revendas, mas Bom, eles sabem aliás, que o já Ventuário, pedi. eles sabem Mas- que o Ventuário está sendo investigado. O Ventuário está investigando eles. Pois O senhor tem Isso foi a situação que eu Algum- expliquei. Então é bom ficar O senhor sabendo disso. contatos Isso é importante. na base de Ingrid, do Ventório? Nós não temos base em Irim ainda, meu caro. As pessoas que foram enviadas para lá já retornaram uma carta para cá, no caso. Ah, sim, você fala do seu Forte dos dos que seis. vocês do forte que vocês pegaram. Bom, lá Ali na- nós mandamos pessoas contratadas. Nenhum membro do Ventuário foi de fato, Entendi. mas eles, como foram contratados, iam trazer informações. Acho que talvez na semana que vem eles estariam de volta e a gente poderia planejar uma de fato formação de base com eles. Por enquanto eles foram mais para construir e ajudar os que vocês deixaram lá. O Astroy vai tirar o livro dele. Ele faz uma pergunta para esse homem. Eu tenho um poder nesse meu livro aqui de rituais. Ele me permite fazer não é scry, é Crow. peraí, sending livremente para pessoas. Permite fazer o quê? Eu falo pra ele sobre a magia Send, que eu posso lançar Ah, a tá. Send. Ele, interessante. Muito obrigado. Gostaria que eu botasse seu nome nele? Que eu poderia enviar pra você e falar contigo, já que você quer que nós sejamos seu subordinado? Assim, em qualquer momento Gostei poderia da falar ideia. contigo. Eu pego, Consigo viro iniciar essa conversa ou somente vocês conseguiriam? e somente eu, infelizmente. E eu pego outra folha, não a folha com a pele de dragão, tá? Outra folha. E eu... Não tem Aqui. jeito, tá? É só naquela folha que você pode pôr os nomes. É a vida, então. Pego, abre a folha. Aqui. Porque depois que você pegou essa invocação, basicamente você teve uma página Sim, diferente. uma folha nova. Sim, uma E folha essa nova. folha, ela é diferente das outras. Sim, sim. Quem é esse aqui? É um aliado de minha terra natal. Um Bamalive. Interessante essas coisas. Acho que a gente não Você, precisa. essas coisas estranhas. Bom, eu acho que até amanhã eu penso, tá bom? Ok, eu fecho o livro e boto de volta antes que ele pergunte qualquer coisa. Então, por agora, eu acho Então é que isso. Nossa reunião está encerrada. Até amanhã, senhores. o Dito e a Bianca devem voltar pela manhã ou Se vocês quiserem, eu vou para uma das estalagens. Provavelmente beber um pouco antes de fazer qualquer outra coisa de trabalho. É alguma estalagem diferente ou apenas uma Bom. estalagem?
como a gente vai sair para uma coisa mais importante amanhã, provavelmente, ou quem sabe fazer uma luta mortal, eu quero ir para alguma bem cara. Eu no momento não estou com tanto dinheiro assim, eu acho que. Posso te emprestar se for seu interesse? Levando em consideração, né, podemos talvez não voltar amanhã ou mais pra frente, então só se vive uma vez, né? Não é bem assim. A gente vai voltar. O machado de Mas não se Dorian ele preocupem. protege, ele dá uma batidinha assim. Ah, falando nisso, vocês dois têm algum. Depois a gente conversa, não se preocupe. É isso, vamos então para esse lugar? É muito caro quanto? Bom, a gente tem o rinoceronte branco e o andarilho eterno. São as duas estalagens que eu, particularmente, das caras, são as que eu mais gosto. O rinoceronte branco é bom pelas mulheres, mas o andarilho eterno, se vocês preferirem os homens, é lá que eu recomendo. Eu vou pro rinoceronte branco. Vamos todos. Uhum. Então ele sai, Aham. levando vocês. O Ele Strike deixa o papelzinho do Rotsive pra Clara e fala: Clara, assim que chegar Bianca, Dito ou Lelé, qualquer um dos três, diga pra eles que é de extrema urgência que a gente libere o gigante antes de falar com o rei. Extrema urgência. Ela fala: claro, pode ficar tranquilo, senhor. Você vai sair hoje, Julius? Vou sim, Clara. Quer vir conosco? Ela dá um sorriso assim, arruma o cabelo. Ai, vou então. E aí ela... Oi, amor. Eu não sou gay, eu estou imitando uma mulher. Só por causa disso, agora eu quero fazer alguém no quarto com uma mulher e fazer o Gustavo ter que fazer a cena. Meu Deus. Estou aqui, ó. Olha só como estou, ó. E Estou de cabelo rosa. É porque eu tava sendo o Julius, com cabelo rosa. E ela vai, assim, você vê que a bochecha da Clara fica corada quando o Julius chama ela também. Uhum. Deixa eu só fechar aqui antes. E aí ela começa a guardar os papéis mais importantes dentro de um cofre, assim, que primeira vez que vocês veem. E ela esconde esse cofre. Ah, Julius, os broches dos meninos ficaram prontos. Ah, que legal. Eu acabei de falar com eles que talvez estariam prontos amanhã. Bom, vamos deixar para entregar quando a Bianca estiver aqui. Beleza. A capa E tava aí ela precisando de fecha. um prendedor novo. Ele fala, se vocês quiserem os broches de madeira ainda, eu posso te devolver para vocês. Tudo bem. Se não, vocês podem Espero. esperar. Tudo bem, a gente espera sem problema. Espero. Ótimo. Vamos então. Então vai você, a Clara. Vocês três, a Clara e o Julius. Começam a andar até essa taberna. E vocês começam a ir na direção do bairro mais rico da cidade. Totalmente o contrário do que vocês imaginaram. Porque as tabernas mais famosas, elas ficam no bairro. No fragmento da noite, né? Na parte de Neverwinter. Mas as mais famosas nunca são as mais caras. Mas vocês estão indo, assim... Vocês saem e começam a ir para a esquerda. Vocês começam a chegar ali no fragmento da noite e começam a ir mais ainda para a esquerda, como se estivesse saindo do fragmento da noite. E bem na divisão entre bairros, bem aqui, vocês veem as tabernas que são mansões, e são várias delas. O rinoceronte branco na esquerda, o andarilho eterno na direita.
que chama? Peraí. A visão do Blue Lake, que é a de frente, assim, que ela parece ser a maior de todas, assim, em questão de altura. Vocês provavelmente imaginam por quê, porque vocês sabem muito bem que o Lago Azul tá bem pro lado de lá e ela é bem alta, assim, como se fosse como se fosse uma torre mesmo. Vocês ficam deslumbrados com as roupas da galera que tá aqui, que é só uma gente muito rica. Eu devia ter tirado E uma coisa interessante, muitos guardas reais. Muitos guardas reais. Até com um pouco de vergonha, porque... Rolem percepção. Por favor. Eu vejo esse povo com tudo bem vestido e tal, eu fico até com vergonha, porque, tipo assim, temos um ombreiro de mato, tá ligado? Eu olho pro Rod e pergunto, agora você gostaria de ter uma calça, né? Mas uma calça eu já tenho. Você é cego? Não, tu falou que não usa? Hã? Acho que eu podia Não, fazer. eu não Doido, uso pô. blusa. Ele não usa Eu- camisa, cara. Isso. Tá. Mas ninguém percebeu nada. Também não vou sair com meu negócio pra fora, assim, pô, pelo amor de Deus. Respeito. Tá achando que eu sou uma fera, uma besta? Tinha que ser riquinho. E aí vocês, então... Vocês então começam a se dirigir até o rinoceronte branco, que fica do lado esquerdo. E ele, Certo. cara, ele é todo de mármore branco. Inteiro. E em vários pontos dele tem esse mármore branco que parece ser um formato de um chifre de rinoceronte. Tanto nas 4 quinas desse lugar de mármore branco que parece... Sabe aqueles ateneus gregos? É tipo isso, assim, os locais gregos com aquelas pilastras. Então... Vocês se dirigem até lá. E assim que vocês chegam na porta, 2 mulheres vestidas com essas roupas brancas que tampam somente os seios, assim, e o sexo embaixo, sabe? Essa parada bem branca, grega. Bem grego mesmo, assim. A parada, cara, se você... Tipo Nascimento de Vênus. Tipo isso. Parada bem Nascimento de Vênus, assim. Só uns paninhos brancos tampando uns pedaços e tal. E elas já abaixam pra vocês e deixam você entrar. E assim que vocês entram, o que vocês estão acostumados com taberna não tem lógica. Porque é um lugar, cara, parece que ele é todo esculpido em uma única peça de mármore. Quando vocês entram, parece ser um lugar completamente branco, com esses padrões marmorizados. E as mesas, elas não parecem chão, elas parecem sair dessa própria pedra que faz o lugar. E, cara, cheio, lotado de gente rica. E lotado de serviçais, mulheres, apenas mulheres, em todos os lugares que vocês veem. Não tem um homem, tirando os nobres que estão visitando esse local. E essas mulheres passam segurando essas bandejas. E as bandejas daqui, elas não são aqueles círculos de bandeja. Eles são uma coisa larga, de pedra, um mármore fino, que elas seguram. Algumas passam segurando essas urnas gigantes com, cara, muito bonitas. E essa música calma tocando, que parece até ser algo para dormir, se você parar pra pensar. Música bem calma. E várias serviçais diferentes, algumas completamente nuas, esfregando nos caras ricos. Umas paradas
bem... Vocês não imaginavam ver numa taverna comum. A música, ela parece que ecoa magicamente por todo o salão. Ela parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Realmente esse lugar é bem diferente, hein? Diferente. Jules. Interessante. Vocês percebem que algumas pessoas que estão ali dentro estão usando vestes diferentes. Estão usando esses vestes brancos. Que assim que vocês entram, as pessoas que deixaram você entrar veem uma dessas sais. Bem-vindos ao Rinoceronte Branco. Vocês vão querer vestes? Bom, sim. Teria um local adequado pra trocar também? Eu posso pedir um quarto? As vestes são para algum motivo especial, minha cara? Primeira vez vindo aqui, Julius desculpe. faz assim pra você. Todos vamos querer vestes, por favor. Vamos querer um lugar mais reservado dessa vez. Claro, Sr. Julius. E vem uma serviçal, uma Tiflin. Laranja, cara. Com os chifres pequenininhos, assim. Vou atender vocês hoje. Por favor, me sigam. Vocês começam a andar por esse salão, que ele é retangular. Por onde vocês entraram, é como se fosse esse primeiro retângulo que chega num lugar que é oval ali na frente, que vocês não chegaram ainda a ver. Mas quando vocês chegam nesse lugar oval, no meio tem um lugar que é como se fosse um balcão central e várias portas. Assim, coisa de 100 portas ao longo desse lugar oval. Olha, lugarzinho grande. E eles vão, essa mulher te leva, e vocês saíram dessa primeira sessão, que era um lugar onde tinha essas mesas, que parecia ser o lugar mais pobre, digamos assim, do lugar. Porque depois que vocês entram, vocês veem, tipo assim... Cara, uma pessoa muito rica com guardas em volta. Você vê, tipo assim, gente com guardas da própria cidade tomando conta de um cara que tá bebendo uns negócios. E, tipo assim, sempre vocês veem pessoas em mesas, costuma ser, tipo, quase que um cubículo. Como se tivesse entre as mesas essas pilastras de mármore segurando uma pedra de mármore em cima, como se realmente fizesse um cubículo depois dessa. Então tem cubículos e tem essas portas em volta. E desse lugar central fica uma pessoa distribuindo dessas tábuas com comidas, dessas urnas com bebidas. E ela meio que pega, tipo assim, do chão, do nada, como se a parada saísse do chão, e vai dando para serviçais para tais mesas, nenhuma sem falar nada uma com a outra. Elas pegam, entregam e elas já vão levando para as respectivas mesas. Uma coisa que vocês percebem, todas elas têm esses... como se fosse essa coroa de louros na cabeça, dourada. E a única coisa que não é branca em todo lugar é essa coroa de louros. E isso é a única coisa que vocês conseguem até diferenciar quem são as serviçais de quem são pessoas que estão ali usando as vestes. Porque quando elas te encaminham para uma dessas portas, vocês vêm vendo essas vestes que eles te oferecem, que são exatamente iguais às vestes das pessoas que trabalham ali. Eles entregam as vestes para vocês. E aí vocês entram para dentro desse primeiro quarto, que nada mais é que uma mesa, tipo como se fosse um quarto mesmo, mas com uma mesa central com esses sofás, né, de pedra também em volta dessa mesa. E 4 cubículos, um em cada extremidade do canto do quarto. E aí depois que a mulher sai, ela deixa vocês entrar, o Julius olha. Vocês nunca vieram num lugar assim, não é mesmo? A mulher sai, ela antes de sair fala que bastava fazer o pedido quando quisesse, era só pedir ali na mesa. E ele fala, bom, vou fazer os meus pedidos e vou para o cubículo. Eu gosto de passar mais à vontade. E ele olha para Clara.
E vocês veem que a Clara tá olhando pro chão, assim, segurando a roupa, olhando pro chão, tipo, toda vermelhona. Esse rinoceronte branco é um local que provavelmente encontraria o Alforá. Eu acho que Com eu só vou certeza querer estaria lá fora. Eu vou querer uma banheira ou um banho. Podem ficar à caprichado. vontade, nos cubículos tem banheiros. Ótimo. Já vou pra lá. Vou dar uma descansada também. Os cubículos ficam abertos pra, tipo, se alguém sair de um, todo mundo vê? Como é que funciona? Vocês entraram no que seria um quarto de hóspede. Porque esse lugar, ele é como se fosse assim, a taberna é aqui. E, um ponto importante, quando a porta fechou, o som de taberna, silêncio total. Caralho. Como que funciona? São 3 ambientes, basicamente. O ambiente inicial, que é a taberna casual, que é o lugar onde são literalmente como se fosse uma taberna padrão. São várias mesas e ponto, pessoas ficam nas mesas. O segundo lugar, que é esse círculo oval, onde tem essas portas. E aí nesse lugar circular, onde tem essas 100 portas mais ou menos, ficam vários quadrados abertos, esses quadrados abertos. Mas é como se fosse tipo uns camarotes, né? E tem os quartos, que é de fato onde vai ficar a hospedagem. E aí é como se fosse um serviço de quarto aí. E aí dentro de cada um desses quartos, aí tem vários quartos diferentes. O que vocês entraram é um círculo com a mesa central. Então é como se fosse uma sala, como se fosse uma casa com uma sala e 4 quartos. E essa sala ligando esses 4 suítes, né, digamos assim. Aí se alguém sair de um deles, o resto não vê, então. Se você sair do quarto, vocês dão na sala. Os 4 quartos têm porta para essa sala, que é onde vocês estão agora. Que é como se fosse uma mesa. Basicamente é isso, uma mesa ponto, com esses sofazinhos em volta. Tá certo. E aí com esses 4 cubículos que são a suíte. Esses cubículos, cara, eles têm o tamanho de um quarto também. Então vocês estão num lugar que é como se fosse uma casa. Se vocês fossem falar o tamanho do Ventuário inteiro, mais ou menos, vocês estão dentro deles agora. De tão grande que é esse quarto. Então imagina, são 100 desses. Então é um... Sim. Pergunta, a gente percebe que esse lugar é mais maior dentro do que fora? Rola um percepção. Não tem como perceber. Mas eu acho que você não perceberia nada parecido, não. Ele parece muito grande de fora também, então... Pra ter tantas salas divididas dentro, tanto jeito. Cardápio com 10. preço, outro negócio ali, só pra eu ter uma ideia. Então, ali mais ou menos. Cardápio O cara não tem disse que nenhum preço. o cara disse que vai pagar pra ti. Que tu vai ficar devendo pra ele. Mas aí esse é o problema, vou ter que pagar depois, porra, eu tenho que saber. Cardápio vou não lá. tem preço, nada no cardápio tem preço. Eu vou lá e gasto 300 As moedas pessoas de ouro. pedem e vêm, tá ligado? Quem vem aqui não tá preocupado com isso. Exatamente. Um bom ponto. E aí o Julius fala a última coisa com vocês. Bom, se me dão licença, cuidado pra não gastar muito dinheiro, que eu não tô tão rico assim, tá? Uhum. Eu, inclusive, gostaria Eu de só tô perguntar... aqui hoje porque é a minha última vez na vida, talvez. Não sei o que vai acontecer amanhã. Deixa eu te perguntar só um minutinho, Julius. Quanto que é o valor das coisas aqui, mais ou menos? Você tem alguma ideia? Desculpa, eu esqueci que vocês não costumam vir aqui. O mais barato é cerveja, tá? Cada taça é uma peça de ouro. Se vocês quiserem comida, a gente tem... O que eu mais gosto é a carne de rinoceronte com mármore. Uma delícia. Ela custa 15 peças de ouro, se não me engano, a refeição inteira. Dá pra nós 5 comer, se vocês pedirem, me avise. Vinho costuma ser mais caro, então tem vários preços e eu não sei quais eles têm hoje, tem que ver no cardápio. Se vocês estiverem querendo pedir de uma forma mais reservada, no quarto de vocês também tem forma de pedir. Enfim, eu vou indo. Eu pedi um quarto com 4 quartos, então cada um de vocês tem um. Ok. Boa noite pra vocês. Boa noite. E você vê que a Clara já entrou pra dentro de um quarto e ele vai lá e vai atrás. Tá. Eita, bicho. O Coringa lá, eita, bicho. Tá certo. O Estroia vai ficar no quarto mais perto da porta de saída e vai falar:
Boa noite pra vocês. Se quiserem algo, eu estarei aqui. E ele entra. Acho Aqui é um ótimo lugar pra acabar a sessão. Excelente. Ah, Eu tô começando também já. só porque eu ia fazer uma sacanagem agora. E Só faz porque- aí então antes. Falta uma hora, hein? Sacanagem era esperar todo mundo ir dormir e ir lá assaltar a loja. Ir lá fazer o quê? Assaltar a loja. Vai sim, vai. Todo mundo Vamos acabar a dormindo. sessão. Eu ia falar pra. Pausa até vazou depois Eu dessa. quitei mesmo, porque, tipo, Nossa senhora, velho. O cara já fala assim, ô,